Bom, hoje eu vou falar sobre a primeira parte do processo civil 1. São dois processos. Processo civil 1, que é uma introdução, né, que a gente entende como funciona o processo civil, e o processo civil 2, que ele é mais aplicado. A gente precisa entender que o processo civil, ele se difere um pouco das matérias que a gente estuda dentro do Código Civil mesmo, porque tem o Código Civil e tem o Código de Processo Civil, que é uma coisa mais complexa. A gente entende melhor como é o funcionamento, como são os trâmites do processo mesmo, como ele funciona, as etapas que ele passa até que ele seja concluído e chegue até o fim. Então a gente precisa entender que é uma matéria, né, é um conteúdo que ele precisa ser bem fixado, ele precisa ser bem compreendido, porque ele é a base. Mesmo ele não sendo estudado no primeiro período, né, como, né, estou dizendo, ele é um conteúdo base, mesmo ele não sendo estudado no primeiro período, né, ele é uma base, porque sem esse processo as coisas não fluem, as coisas não funcionam, não adianta nada eu entender tudo do Código Civil e não entender nada de processo civil, né? Então os trâmites, eles precisam ser entendidos, eles precisam ser compreendidos, e isso começa, né, esse entendimento do processo civil, de como ele funciona, ele começa com alguns princípios. São princípios constitucionais, como o nome já diz, constitucionais, são princípios baseados na Constituição Federal, são 16 princípios, só que eles não são apenas princípios, são regras. A gente precisa seguir esses 16 princípios, esses 16 passos, porque se eu não cumpro algum desses princípios, certamente estou violando parte do processo civil. E quando eu violo parte desse processo, que inclusive é um dos princípios, eu simplesmente tenho o meu processo interrompido quando ele não é inválido. Então vamos lá. O primeiro princípio, ele é baseado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que tem como título acesso à justiça. Mas a gente precisa entender que esse acesso à justiça não é na ideia de acessibilidade, no sentido puro da palavra acessibilidade mesmo. O que esse primeiro princípio constitucional nos traz é a ideia de que o poder, o Estado, na verdade, ele não pode se negar da sua função jurisdicional. Então, o Estado, ele não pode se negar a julgar uma causa. Então, ele tem que, pelo menos, analisar. Mesmo que o seu caso não seja deferido, a sua causa, né, não seja uma causa que o Estado ele vai julgar, ele precisa, pelo menos, analisar. Princípio número 2, que também é um princípio que está no artigo 5º da Constituição, esse princípio fala sobre o devido processo legal, que nada mais, nada menos é do que a violação do processo. Então, este princípio, ele tem como base o trâmite do processo ser ocorrido de uma forma legal. Então, o judiciário, ele precisa dar condições mínimas para o desenvolvimento do processo. Se caso ele seja violado, o seu processo, ele é nulo. Então, se algum desses princípios não forem cumpridos, você tem o seu processo inválido. E isso é um problema, porque você perde tempo, você perde tudo aquilo que você já executou, tudo aquilo que você já mostrou, que você já defendeu. Aquilo tudo é perdido, então você tem que começar um novo processo. Princípio número 3, artigo 5º, inciso 55. Todos esses princípios estão baseados na Constituição Federal, então eu só vou citar esses artigos para melhor fixação deles. Então, dando sequência, o terceiro princípio, ele tem como nome contraditório, o que ele significa? A participação efetiva dos litigantes. E o que é isso? Né? Para quem não sabe, são as partes. Então, não somente a participação das partes, mas uma participação com condições de influenciar o juiz, o magistrado, em sua decisão.
Então, as partes precisam, além de participar do processo, terem condições de influenciar o juiz na sua decisão. É um princípio muito simples, que basicamente é isso. O princípio número 4, ele anda bastante com o princípio número 3, que é o princípio contraditório. O princípio 4, ele tem como título ampla defesa, que é simplesmente as partes, eles terem o direito à ampla defesa, eles terem recursos técnicos, recursos processuais civis, para que a sua defesa seja apresentada de uma forma mais coerente, de uma forma mais precisa. Então, é o direito da ampla defesa, é você ter recursos necessários, é o judiciário te dar recursos para que você tenha uma defesa bem feita, uma defesa bem fundamentada, assim dizendo. Princípio número 5, ele nos traz a respeito do juiz natural. O juiz natural, né? Esse princípio diz que não é possível que alguém seja condenado por um tribunal que foi criado posteriormente um cometimento de um ato ilícito. Então, esse princípio, ele veda tribunais de exceção. Então, se eu cometo um crime, eu não posso ser julgado por um tribunal que foi criado posteriormente o meu crime apenas para julgar o meu crime, o meu ato ilícito. Então, esse princípio veda isso. Então, não é possível que uma pessoa seja condenada por um tribunal que foi instaurado posterior ao seu ato ilícito. Esse princípio veda tribunais de exceção. Então, ele tem que ser criado antes do acontecimento de algum determinado fato. Eu preciso fazer um parêntese para o artigo 53 da Constituição Federal, que ele não é um princípio isolado, mas ele faz uma ligação com o princípio número 5, que é o princípio do juiz natural. Esse parênteses do artigo 53 que eu vou dizer é sobre você não poder ser julgado por um juiz incompetente. Mas esse incompetente que a gente está falando não é no sentido de incompetência no sentido intelectual, que o juiz não tem inteligência, ele não tem capacidade, mas sim no sentido jurisdicional da palavra, competência neste sentido de áreas específicas, de disciplinas diferentes de um juiz. Então, vamos de exemplo. Então, o exemplo que eu vou dar vai ser o exemplo do divórcio. Se eu sou casada e vou me divorciar, eu tenho que ser julgada por um juiz específico, né, da minha causa, do que eu procuro, do que eu estou precisando. Então, será um juiz da vara civil, não vai ser um juiz da vara trabalhista, da vara tributária, da área criminalista que vai julgar o meu caso, né? Então, designar processos específicos para juízes específicos. Princípio número 6 nos traz sobre o princípio da imparcialidade. Esse princípio nos diz que o juiz ele não pode atribuir peso na balança por uma das partes. Então, o juiz ele deve efetivamente ser o mais imparcial possível. O princípio número 7 ele é um princípio muito interessante porque ele nos dá a liberdade e autonomia de possibilidades de recurso dentro do processo. Então, a possibilidade do juiz ACO, que é o juiz de primeira instância, é ser revisada de uma maneira ampla por um juiz adquém, que é o juiz de segunda instância. Então, os litigantes, né, as partes do processo, eles têm essa possibilidade de recurso dentro do processo. Primeira instância, segunda instância, juiz ACO e depois o juiz adquém de segunda instância. Princípio número 8 nos traz a respeito da colegialidade nos tribunais. São decisões tomadas, né, decisões nos tribunais serem tomadas de forma colegiada, e esse colegiado no sentido de que tenham outros juízes
Nesse caso, esses juízes que estamos tratando são os desembargadores. Então, quando as decisões são tomadas, né, nos tribunais, que não sejam de uma forma única, né, um só juiz tomar uma decisão, mas sim uma decisão tomada de forma colegiada. E exceções existem, tem que fazer esse parêntese que exceções existem, que às vezes algumas decisões elas são tomadas especificamente por um só juiz, designado apenas para um juiz, mas existe esse princípio, né, que é o princípio da colegialidade. O próximo princípio é o princípio da isonomia, é um princípio muito conhecido, não só no mundo do direito, mas é um princípio bastante conhecido, é um princípio bastante decorrente, que eu me atrevo a dizer que é um princípio que combina muito com o princípio da imparcialidade, né, por parte dos juízes. Mas então esse princípio, ele não pode ser violado, ele tem como principal ideia a questão da maneira igualitária, do tratamento igualitário. Então, eu não posso tratar os litigantes de uma forma diferente. Eu preciso ter esse princípio da igualdade, que é o princípio da isonomia. Temos também o princípio da publicidade. Esse princípio nos diz que são públicos, né, os julgamentos, as decisões, os processos, salvo os que envolvem intimidade das partes, porque existem processos, eu posso dar exemplo, processos que envolvem danos morais, ou até mesmo outros processos penais, que eles dizem muito sobre a intimidade de uma das partes. Então, essas exceções existem, né? Mas há um princípio que diz que os processos, as decisões, os julgamentos, eles são públicos. Até porque existe a jurisprudência, que ela pode ser consultada, que são decisões já tomadas por juízes, são causas que já passaram, são decisões que já foram tomadas, são processos públicos. O próximo princípio é o princípio da motivação ou fundamentação. É um princípio que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito. Esse princípio nos traz a questão da fundamentação ao decidir alguma causa. São sentenças bem fundamentadas. E esse princípio é interessante porque ele causa nas partes um juiz que tem uma decisão bem fundamentada, ele nos traz uma sensação de justiça. Então, uma decisão que ela é bem fundamentada, ela nos traz uma sensação de que aquilo realmente foi a decisão certa. Quando o juiz ele fundamenta bem a sua decisão. Porque quando isso não acontece, a gente tem uma insatisfação muito grande quando a gente vê uma decisão de algum juiz que foi completamente mal fundamentada, que foi ali um copia e cola, um serviço em termos mais baixos, assim, um serviço porco, né? A gente conhece quando é e quando não é. Então, quando ele dá uma decisão bem feita, uma decisão bem fundamentada, as partes, elas têm uma conformidade maior e eles conseguem compreender melhor o porquê daquela decisão foi tomada. Então, é um princípio muito importante. O próximo princípio é um princípio bem breve, que ele nos diz sobre a vedação das provas ilícitas ou obtidas por meios ilícitos. Então, o nome por si só já diz muito. Então, esse princípio veda provas ilícitas e provas que foram obtidas por meios ilícitos. Então, às vezes, uma vedação, uma prova ilícita, ela é diferente de uma prova por meios ilícitos. Vou dar um exemplo. Gravação. Eu estou tendo uma conversa, estou gravando outra pessoa. Gravar não é um ilícito, mas às vezes aquele meio é um ilícito, porque às vezes eu não tenho o consentimento da outra pessoa. Então, se eu não tenho o consentimento da outra pessoa, a prova em si, né, a gravação, o ato, né, de eu gravar a nossa conversa não é uma prova ilícita. Então, o ato de eu gravar uma conversa não é uma prova ilícita, o ato por si só, mas o meio pelo qual eu fiz aquilo é. Porque se a pessoa não tiver consentido daquilo, o meio foi ilícito.
O próximo princípio fala sobre a assistência judicial. Esse princípio, ele nos diz sobre a assistência gratuita, não só a assistência gratuita, mas uma assistência integral. Mas eu preciso, provar para o judiciário que eu sou parte, do público de baixa vulnerabilidade. Eu preciso provar que eu dependo, que eu necessitaria de uma assistência jurídica. Então, hoje isso precisa ser provado mais efetivamente. Antigamente, bastava chegar e solicitar, uma assistência jurídica, que era mais fácil. Hoje em dia você tem que usar de algumas provas, de alguns meios, para que você consiga a assistência jurídica.